Olá, caríssimos alunos do terceiro ano, Tropa de Elite 2, Miram Marroquim. Quinta-feira, 29 de julho, aqui professor Maurício de Filosofia, praticamente encerrando o segundo bimestre deste ano letivo tão inusitado. Semana que vem, ou amanhã, divulgarei nos módulos o gabarito por escrito, ok? Hoje vamos fazer um gabarito comentado, rapidamente comentado, das principais questões, aquelas mais complicadas, as mais simples, devido ao tempo aqui da gravação do vídeo, a gente dá uma pulada, porque tenho certeza que vocês acertaram, ok? Muito bem, então, vamos aqui rolar o nosso módulo e ver as questões. Foi uma verdadeira maratona, 20 questões, 22 questões de filosofia nesse segundo bimestre, né? E em sociologia, mais 20 questões. Portanto, das duas matérias, somando 42 questões, não é? Que maratona. Creio que vocês responderam todas de uma forma, daquele modelo que eu tinha dado para vocês, corretamente no caderno de vocês. Creio que vocês anotaram, têm anotado para obter a nota, ok? Para obter uma nota satisfatória, ok? Muito bem. No primeiro bimestre, inclusive, já temos a nota de vocês, mas vocês saberão depois, ok? Vamos, então, à maratona das questões e a sua resposta devida. Aqui, na página 2, já do segundo bimestre, rolando aqui, nós temos esta primeira questão, cuja resposta é a letra B. Vão anotando aí no caderno de vocês, tá? Na imagem acima, o filósofo Platão, ao centro, está apontando para o alto, ao lado de um outro que aponta para baixo. Esse gesto simples sinaliza que o conhecimento, conforme o citado filósofo, se encontra em uma instância superior na qual o homem descobre. Portanto, a resposta certa é a letra B, sem dúvida, a realidade inteligível do universo racional, ok? Muito bem. Segunda questão, sobre aquela polêmica, não é? Polêmica, aquela ideia filosófica, enfim, aquela polêmica filosófica sobre as duas posturas a respeito do conhecimento, das origens do conhecimento, não é? Sobre razão e sensação. Platão, portanto, tem a sua ideia, a sua teoria sobre a doutrina das ideias, não é? É a doutrina dele, chamada idealismo, ou doutrina das ideias, e, portanto, conforme o texto aqui colocado, não vou ler, vocês já leram, e releiam, conforme o texto, como Platão se situa diante dessa relação entre razão e sensação. A resposta certa é a letra D, afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a percepção sensorial não, ok? Portanto, é a resposta certa, a letra D. Questão 3 do segundo bimestre, ok? Vejam aqui, no século V a.C., Atenas vivia o auge de sua democracia, ok? Fala aqui, portanto, essa questão daqueles cidadãos que buscavam aperfeiçoar sua forma de falar em público, de discursar, e isso favoreceu o surgimento de um grupo de filósofos que dominavam essa arte, a arte da retórica. Eles vinham de vários lugarejos para ensinar sua arte em troca de pagamento. Eles eram claro que sem dúvida, a letra E, os filósofos, a letra I, os filósofos sofistas, ok? Questão 4. A sociedade grega criou seus mitos e deuses, mas também elaborou um pensamento filosófico que expressava sua preocupação com a verdade e a ética. Muitos pensadores gregos merecem ser citados, estudados e discutidos, como os sofistas que, portanto,
A resposta certa da questão 4, sem dúvida, é a letra A. Defenderam o relativismo filosófico, enfatizando a inexistência de verdades universais ou absolutas. Claro, eles eram filósofos não só agnósticos, céticos, mas também é um ceticismo relativista, ok? Alguns sofistas eram mais radicais no seu ceticismo, portanto, um ceticismo mais absolutista, absoluto, né? Mais drástico. Enfim, questão 4, portanto, é a letra A, ok? Questão 5, aquele diálogo, aquela não é, contenda entre Sócrates e Trasímaco, outro filósofo sofista. Okay? A resposta certa da questão 5 é a letra D, convenções sociais, porque Trasímaco, o filósofo sofista Trasímaco, para ele, na verdade, sobre essa questão, sobre essa ideia da verdade, ele afirmava que não passavam de regras, de convenções ou invenções e conformidades humanas, né? Ele não acreditava na verdade, portanto, as pessoas que acreditavam no certo e no errado, apenas por não terem sido ensinadas a obedecer às regras da sua sociedade. A resposta certa, portanto, é, sem dúvida, a letra D. Questão 6. Questão 6, a resposta certa é a letra A. Essa questão é fácil, né? Então, releio, mas a resposta certa, sem dúvida, da questão 6 é a alternativa A, Platão de Atenas. A questão 7 fala sobre, creio, sobre os filósofos pré-socráticos, né? A busca de um elemento primordial que explicasse a origem de todas as coisas, portanto, e aqui ele tinha, e a questão põe, portanto, essa busca científica, fisiológica, física, né, com a modernidade, com a ciência moderna, a relação do pensamento filosófico né, a relação da como é que eu vejo, sim, isso, da cosmologia, me veio agora a mente falando aqui, da cosmologia pré-socrática com a ciência moderna, com a cosmologia moderna. A alternativa certa da questão 7, portanto, é a letra C, uma investigação sobre a pergunta era, a teoria desenvolvida pelos filósofos pré-socráticos consistia em uma investigação sobre a constituição do cosmos, através de um elemento primordial da natureza. Sem dúvida, essa é a questão fácil. Vocês devem ter acertado. A questão 8, experimentei muito. Aqui é uma questão entre dois filósofos modernos já, ok? Vamos vê-los mais vezes. René Descartes e David Hume, ok? Um filósofo racionalista, um outro empirista. Mais um debate, né, uma contenda científica, filosófica extrema, entre dois extremos, entre duas posturas filosóficas bem separadas, bem objetivas, racionalismo e empirismo. Descartes e Hume. Nos dois textos, os autores se posicionam sobre a natureza do conhecimento humano. A comparação dos mesmos permite-nos concluir que Descartes e Hume. Então, a questão 8, resposta certa, letra D, concordam que o conhecimento humano pleno é impossível em relação às ideias e aos sentidos, letra D. Questão 9, sobre o grande Aristóteles. É inegável a contribuição de Aristóteles para a filosofia ocidental. Conviveu com Platão durante 20 anos, mas se destacou pela amplitude de sua obra. Então, Aristóteles, desculpem, questão 9, letra C, discordava expressamente da teoria platônica das ideias, né, do mundo das ideias. Portanto, é a resposta certa. Letra C, questão 9. Questão 10, ainda sobre Aristóteles. Ao conhecer na felicidade a reunião dos mais excelentes atributos, questão 9 é isso,
desculpa, questão 10, sobre a felicidade, segundo Aristóteles, vocês sabem. Então, ao reconhecer na felicidade a reunião dos mais excelentes atributos, Aristóteles a identifica como, portanto, resposta da questão 10, sem dúvida, novamente, letra C, a finalidade das ações e condutas humanas. Sem dúvida, Aristóteles tinha essa noção bem ética sobre ética e filosófica sobre a felicidade humana, ok? Aristóteles aqui na figura, olhando para o Parthenon, para o horizonte. E aqui a gente vai rolar Aristóteles, o mestre do pensamento lógico. Vemos aqui o conteúdo sobre das escolas helenísticas, o período helenístico, para chegarmos às outras questões, a continuidade das questões, como eu disse, são 22 questões, não vai dar tempo a gente ver todas as respostas, mas eu vou correr um pouquinho aqui. A questão 11, para o filósofo Aristóteles, a característica que define o ser humano é o logos, né? A lógica é o logos. Então, qual é aqui o aspecto que não consiste, que não representa o logos humano? Então, a questão 11, novamente, letra C, a condição material e biológica do indivíduo. Portanto, todas as alternativas estão corretas, mas a alternativa incorreta, que não representa, portanto, que não diz o que é o logos humano, o intelecto humano, é sem dúvida a letra C. Questão 12 faz um elogio muito forte, muito incisivo sobre Platão e Aristóteles, que depois destes dois filósofos, sem dúvida nenhuma, nenhum homem honesto, nenhum pensador, nenhum estudioso negaria que a filosofia, que a ciência mudou, que eles trouxeram realmente saberes importantes com base na razão e na lógica, e não na cultura mítica, né? Enfim, e não na cosmogonia, ou seja, mitologia. Portanto, a resposta certa da questão 12, Platão e Aristóteles marcaram profundamente a filosofia ocidental. No texto se ressalta um importante aspecto filosófico de ambos, que se refere portanto, rolando aqui as alternativas da questão 12, não é isso? Da questão 12. E a resposta certa, letra I, compreensão de que a verdade deve ser justificada e fundamentada nos critérios da razão, ok? Aqui está, portanto, questão 12. Questão 13, já entra aqui, já adentramos aqui nas escolas filosóficas helenísticas, né? Então, estoicismo, pirronismo, epicurismo e cinismo. Aqui trata-se de Pirro de Élida, pegava a ideia de que, então, vocês sabem, o pirronismo, qual é a resposta certa, portanto, da questão 13? O que é que Pirro, qual é a ideia, qual é a postura filosófica, enfim, os conceitos filosóficos de Pirro de Elis ou de Élida, de Elis ou Élida, tanto faz, ok? Resposta certa da questão 13 é a letra D. Nenhum conhecimento é certo. Né? Pirro era ceticista, era cético, era agnóstico. Por isso, a busca da verdade é algo inútil, cansativo e impossível de se obter. O homem sábio deve resguardar-se desses debates sobre coisas imaginárias. Portanto, questão 13, letra D. Questão 14, vou correr um pouquinho mais. Questão 14 fala sobre as ideias, sobre uma reflexão de Epicuro de Atenas. Segundo ele, segundo o filósofo Epicuro de Atenas, o homem tem por finalidade o quê? Então, a questão 14 é a letra A. Desfrutar dos prazeres imediatos da vida com moderação e equilíbrio, sem se angustiar tanto com os dilemas próprios da existência. Ok? Vamos em frente. Questão 15, a resposta sobre o estoicismo, né? Então, a questão 15, a resposta correta é, sem dúvida, a letra C. A felicidade humana consiste na imperturbabilidade da alma, que é obtida quando o homem, guiando-se por sua razão,
vence a dor e o sofrimento. Portanto, sem dúvida, uma tese estoica, faz parte, portanto, do pensamento da escola estoicista, dos estoicos. Questão 16. A quem pouco não basta, nada basta. Uma frase tão curta e tão simples, mas que, sem dúvida, gerou em vocês dúvidas, né? Esta máxima de Epicuro de Atenas valoriza a seguinte virtude, claro, letra C, temperança, o domínio, sem dúvida nenhuma, da vontade, ok? Portanto, questão 16, letra C. Questão 17, fala sobre, creio, sobre um filósofo, né? Um pensador de uma das escolas helenísticas que faz da pobreza a sua virtude extrema, né? Faz da pobreza extrema uma virtude. Ele morava, diziam, né, que ele morava no barril e que peregrinava pelas ruas de Atenas, carregando a lamparina, buscando, portanto, um único homem honesto. Portanto, sem dúvida, é a letra B, Diógenes de Atenas. Essa questão fácil, acho que vocês devem ter acertado, ok? E na continuação do segundo bimestre, nós temos aqueles assuntos mais fáceis, porque são objetivos, os tipos ou graus de conhecimento, um pouco mais complicado. Esse assunto aqui sobre as origens do conhecimento, são vários os conceitos filosóficos, né? Racionalismo, empirismo, racionalismo, e rolando aqui intelectualismo, e mais aquelas posturas que eu falei, extremas, né? Realismo e idealismo, bem opostas, extremamente opostas. Claro, como racionalismo, como empirismo e racionalismo, realismo e idealismo, e o intelectualismo é uma posição, é um conceito filosófico que fica ali no meio, que moderado, tentando apaziguar as questões, mas não consegue. O debate permanece até hoje. Dogmatismo, ceticismo e dogmatismo também, outros dois conceitos diretamente opostos. Muito bem. E, finalmente, as últimas questões do segundo bimestre. A questão 18, sem dúvida nenhuma, fala sobre esse debate entre racionalistas e empiristas, entre racionalismo e empirismo. Portanto, a resposta certa da questão 18 é, sem dúvida, a letra I. Questão 18, letra I. Eu pulei a questão 17 e deixa eu ver aqui. Não, está tudo certo. Questão 17 já foi. Questão 18, portanto, letra I. Thomas Hobbes, letra I, René Descartes e Baruch Spinoza. Portanto, a resposta certa sobre os dois nomes que representam, portanto, a filosofia racionalista. Portanto, a questão 18 trata sobre isso. E a letra I, René Descartes e Baruch Spinoza, é a resposta certa. A questão 19, ainda sobre, creio que sobre o empirismo, né? A percepção, o conhecimento é produto exclusivo e imediato da percepção dos sentidos. Portanto, a resposta certa da questão 19 é, sem dúvida, letra B, empirismo, que está aqui o John Locke. E a questão 20 fala sobre a questão 20 diretamente. Vamos lá, a resposta certa, o tempo já está se esvaindo, a questão certa do 20, portanto, da resolução 20, a resposta certa é a letra A, racionalismo. A razão é a fonte exclusiva e autêntica do saber. Racionalismo, letra A. Olha aqui, René Descartes. Questão 21, penúltima questão, sobre os tipos de conhecimento. O conhecimento adquirido, né, formado casualmente, espontaneamente e de forma imediata, através da observação, da repetição e da experiência cotidiana do cidadão comum. Sem dúvida, a resposta certa, essa questão é fácil. Questão 21, letra A, conhecimento empírico ou senso comum. E, finalmente, a questão 22, a última questão desta maratona científica, filosófica, sem dúvida nenhuma. A questão 22 é a letra C, conhecimento filosófico ou reflexivo.
O conhecimento construído a partir da capacidade do ser humano de pensar de forma lógica e racional sobre o sentido de todas as coisas. Portanto, é sem dúvida letra C, conhecimento filosófico ou reflexivo. É isso, meus caros. Amanhã, sociologia. Amanhã, eu creio que eu vou divulgar por escrito este gabarito de filosofia, como de sociologia amanhã. Obrigado a todos pela atenção carinhosa. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.